Eu sou Leila Donária e esse é o meu podcast Todo Mundo Pode Entrar. Um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse programa. Antes de começar e trazer a minha convidada especial, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 1,60 de altura, cabelos pretos, abaixo do ombro, que tá levemente ondulado. Eu tô levemente maquiada com um batom cor de boca. Eu uso um brinco dourado, nem sei, gente, como é que é esse brinco aqui. Ele tem argolas, assim, entrelaçadas. Eu tenho um piercing também dourado de orelha. Eu tô usando anéis dourados e 2 pulseiras douradas também. Um colar dourado e prata e uma blusa preta. Atrás de mim tem uma parede escura, umas folhagens. Do meu lado direito tem uma estante com alguns livros, algumas decorações. E ao centro uma TV grande com a logo do meu programa Todo Mundo Pode Entrar. Eu tô sentada e estou de frente para minha convidada, Thalita. Bem-vinda ao nosso programa. Todo Mundo Pode Entrar. Muito obrigada, Leila. É um prazer enorme estar aqui com você, por tudo que você representa nas mídias sociais, como influenciador e pelas bandeiras e causas que você levanta também. Então é um prazer imenso estar aqui. Gente, uma curiosidade. Thalita me aguenta há 2 anos e meio. Nós já vamos contar sobre isso, mas antes ela vai se audiodescrever também. Muito obrigada. Bom, eu sou uma mulher branca de 1,72, 60 quilos. Eu estou com o cabelo repartido ao meio, mas preso em um rabo de cavalo. Eu utilizo um colar dourado. Além do colar dourado, eu estou com 2 piercings reais, 3 piercings fakes na orelha dourados e eu uso 2 alargadores de 10 milímetros. Uau! Isso é discrição, hein, gente? Bem-vinda, gente. Obrigada. Eu aqui, ó, fui tomar minha aguinha, ó. O negócio aqui, ó, caiu, tá? Desculpa, fez um barulhinho, mas é que a gente tá aqui ao vivo, então essas coisas acontecem, né? Acontece. Afinal de contas, meu produtor falou hoje pra mim, falou, relaxa, isso aqui não é Jornal Nacional, é isso aí, né? Relaxa, é um bate-papo, é uma conversa e às vezes tem uns errinhos, a gente não corta nada, vai tudo ao ar, tá bom? Thalita, hoje o nosso assunto aqui é sobre como que a gente pode trazer para o Instagram, para as redes sociais, assuntos que não são assuntos comumente vistos, que trata-se de minorias principalmente. Porque, para quem não sabe, a Thalita ela é estrategista digital. E ela me ajudou muito nesse início do Instagram, onde eu via pouquíssimas pessoas falando sobre o meu assunto, sobre um assunto que normalmente ninguém falava, Capacitismo, há 4 anos atrás, era algo pouquíssimo visto e falado. Então, assim, ela me ajudou no começo, ela continua me ajudando, a gente tem essa parceria aí longa e duradoura. E eu lembro, Thalita, que eu tinha 16 mil seguidores, é isso mesmo, quando a gente começou essa nossa parceria? Foi, nós começamos, você tinha 16 mil seguidores no Instagram, hoje em dia você tem 143 mil no Instagram. Mas você tem também LinkedIn, TikTok, um YouTube que vamos bater uma meta hoje, provavelmente. A gente vai começar a ser monetizado no YouTube, gente. Tô super feliz. Inclusive, se você tá assistindo, nos ajude. Curta, comente, manda esse vídeo e todos os outros para outras pessoas. E mais importante, se inscreva no canal. Ó, tô virando uma YouTuber. Você tá muito comunicadora, eu tô amando. Né? Bom, então a gente começou esse processo, né? Faz 2 anos, 2 anos e meio. Naquele momento, você falava principalmente sobre a sua rotina, que era uma coisa muito importante para você, era o seu propósito desde já. Na verdade, talvez seja desde sempre, mas foi o momento que você entendeu aquilo. Sim. E as coisas foram tomando proporções
incríveis, né? E hoje em dia, além de você ter esse posicionamento muito interessante nas mídias sociais, você palestra sobre isso e trabalha com várias E ao empresas longo sobre isso, desse tempo, dessa trajetória, né, Thalita, é legal falar isso, que eu comecei nas redes, gente, eu sabia que eu queria falar de inclusão, mas eu não sabia quem eu queria ser, eu não sabia como é que... Eu não sabia nem que eu ia ganhar dinheiro com isso, que isso ia se tornar uma profissão realmente muito séria, né? Então eu comecei postando vídeos e mostrando a minha rotina com os meus filhos ali, pandemia começando. E aí, ao longo do tempo, né, Thalita, acho legal falar isso, as coisas foram mudando, né? Então, por exemplo, no começo eu fazia mais publicidade, trabalhava com marcas. Hoje em dia, eu tenho um outro olhar, né? Hoje o meu principal trabalho é completamente diferente disso, né? Mas antes da gente entrar definitivamente nas redes sociais, eu queria que você contasse sua história, como é que você virou estrategista digital? Gente, a Thalita, ela entende tudo de Instagram, tudo. E um pouco também de outras redes sociais. Mas como é que foi esse começo? Como é que você começou e falou, não, quero trabalhar com isso, é uma oportunidade? Conta como é que foi essa trajetória pra gente. Olha, Leila, eu acho importante a gente levar em consideração que tudo é uma construção, né? Então, antes mesmo de trabalhar com as mídias sociais, eu iniciei uma faculdade de Química e eu gostava muito da parte de educação, então desde sempre trabalhei com a parte da didática, depois fui trabalhar no shopping, chão de loja mesmo, de segunda a segunda, e trabalhei bem, desempenhei um bom papel nas vendas, e foi quando a empresa e eu tentamos entender por que as vendas estavam tão boas assim, né? E foi onde a gente enxergou, além de estratégias de vendas, o meu posicionamento no Instagram. Naquele momento eu usava o meu Instagram para falar sobre maquiagem, que era a loja que eu trabalhava na época no shopping, né? Uhum. E parte das vendas vinham disso, né? Dessa visibilidade no Instagram. E a empresa me convidou para representar a marca em Nova York e fazer cursos na sede do Instagram, Google, YouTube. E aí eu voltei para o Brasil já com essa bagagem muito legal, com essa oportunidade única, né? Totalmente fora da caixa, assim. E comecei a auxiliar outras pessoas com o Instagram de uma forma gratuita. Até que surgiu muita demanda, eu tive que sair da empresa que eu trabalhava na época, né? Que eu acho que você lembra mais ou menos desse momento, Lembro. porque nós já estávamos juntas. Sim. E as coisas foram crescendo e estão no formato que estão hoje, né? Que E aí hoje, gente, a Thalita mudou de país, hoje ela trabalha de outro... Conta como é que foi isso também, né? Porque o legal, assim, de trabalhar com mídias é porque você não tem um escritório físico, então você tem uma liberdade geográfica. Então, possibilidades infinitas, né? Como é que foi isso pra você? Sempre foi um sonho morar fora? Como é que é? Eu acredito muito em me manter em movimento para, né, sempre evoluir, tanto como ser humano, quanto profissional. E viajar é a melhor coisa pra gente expandir a nossa consciência, né? Então começou com uma viagem aqui, uma viagem ali. Quando eu vi que dava para conciliar as mentorias de Instagram e agência de marketing com viver viajando por aí a gente... Eu, e no caso, né, a pessoa que eu sou casada, a gente ajeitou uns pauzinhos ali e fomos viver pelo mundo. É isso. Que legal. Hoje onde você mora? Na praia, tá? Conta. Hoje no Algarve. Hoje eu moro no Algarve, em Portugal, mas a gente não tem residência fixa, né? Uhum. Então, nós passamos um tempo na Itália, em Milão. É gostoso, aprende bastante coisa. É bem legal. É bem legal. Legal, Thalita. E aí, eu queria que você falasse pra gente, quando eu cheguei lá no seu Instagram, né, no seu Instagram não, quando eu cheguei pra você e falei, Thalita, me ajuda aqui com esse tema, que era um tema, eu costumo dizer que é um tema improvável, né? Tanto que quando eu resolvi que eu queria ser palestrante, e eu não queria palestrar só em escola, né, gratuitamente, eu queria ser palestrante de verdade, abrir uma empresa de palestra, né? Comecei com uma MEI, mas hoje eu sou uma empresa mesmo. Eu queria palestrar sobre esse assunto nas empresas, no mundo corporativo, onde as pessoas não falavam sobre o meu assunto, que no caso era capacitismo e inclusão social.
Quando eu cheguei pra você lá e falei, Thalita, quero falar sobre isso no Instagram, esse é o meu assunto. E aí, você botou fé? Eu fui uma das primeiras pessoas com assuntos de minoria, né? Conta pra gente. Você foi a primeira pessoa com assunto de minoria. Até então, eu trabalhava com lojas de roupas, com maquiadores. Então, eu confesso que foi desafiador. Mas, a partir do momento que você me fez essa proposta, eu pensei assim, nossa, que oportunidade de crescimento para mim, para ela e para a sociedade também, né? Então, foi desafiador? Claro que foi. A gente estava em um momento que as minorias que nós já conversamos sobre, a gente né? estava falando aqui, só um parêntese, né? A gente chama de minorias. Quem são as minorias? Então, pessoas pretas, pessoas com deficiência, mulheres, como se mulheres fosse minoria, né? Mas enfim, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, né? Acrescentamos o N agora. São grupos de minorias, né? E, gente, se juntar todo esse povo, não dá minoria nem aqui, nem na China, né? É a maioria esmagadora da sociedade, né? Mas por que minorias ainda? Por que a gente continua chamando esses grupos de minoria? Eu acho que a tendência é isso mudar, mas hoje é o termo que a gente usa ainda, no sentido de que são pessoas que são invisibilizadas pela nossa sociedade, são pessoas que não têm os seus direitos completamente garantidos. Então é muito mais fácil, por exemplo, hoje na sociedade, você ser uma mulher branca do que uma mulher preta. E não tem comparação isso, né? É só você estudar um pouco de branquitude e negritude. Você tem muito mais acesso se você for uma pessoa sem deficiência do que uma pessoa com deficiência. Então, essas pessoas, elas ainda são marginalizadas. Elas vivem à margem dessa sociedade que não inclui a todos. Então, por isso que a gente ainda chama de minorias. Não sendo minorias, sendo a imensa, esmagadora maioria. Mas vamos lá, pode continuar. Enfim, depois desse parênteses incrível e super pertinente, né? Foi um desafio mesmo, porque naquele momento pouquíssimas pessoas falavam sobre inclusão, sobre maternidade atípica. Eu não conhecia ninguém, eu não acompanhava ninguém. Hoje em dia essas pessoas têm um pouco mais de voz, né? Mas sem representatividade é muito difícil você trabalhar, sem você ter outras pessoas para se inspirar, né? Então foi esse o processo. Foi desafiador? Foi, mas foi um desafio lindo e tem sido um desafio lindo, porque a gente sabe que é um tema que é um pouquinho mais complexo, que exige um pouco mais de cuidado, que às vezes é até mais polêmico, né? E isso não é tão fácil de lidar, sabe? Não é. Já vamos fazer um outro parênteses aqui, né? Sobre os haters, gente. A Thalita participou, acho que de todas, né, as polêmicas que eu acabei sendo envolvida no Instagram. Não foram poucas, foram muitas. Que vai desde a exposição do Gabinho, algo que eu talvez tenha falado, mudar de escola, colocar numa escola especializada. Gente, tanta coisa. As pessoas julgam tanto. Ter uma vida privilegiada no sentido classe social, né? Então, assim, enfim, gente, vários e vários preconceitos de outras pessoas, haters mesmo que vêm pra te colocar pra baixo. E eu tenho uma amiga que fala, e isso é muito sério, né, Thalita? Você pode receber 1000 mensagens positivas e 2 negativas. Normalmente, a gente tende a levar em consideração essas 2 negativas. Uhum. E no começo, pra mim, foi muito difícil. Muito difícil. Ainda hoje, em alguns momentos mas hoje eu sei lidar bem melhor. Mas fala pro pessoal aí que quer começar, então eu quero começar a falar sobre um assunto de uma minoria, polêmico ou não, enfim, mas como lidar com essas pessoas que entram no seu perfil normalmente pra te atingir, pra te machucar, enfim, fala aí pro pessoal. É um assunto meio complicado de lidar, né? Porque exige várias questões, exige muito do autoconhecimento, de quem você é, da sua autoestima naquele momento, de como você está naquele dia, né? Mas eu penso que, num geral, ao se receber hates, né? Que são os comentários não tão felizes dos haters, a gente tem que ter em mente 2 coisas.
tentar não ser tão emocional, não lidar tanto com aquilo de uma forma tão emocional. Então, por exemplo, receber um hater, ali um hate, não responde na hora. Respira, deixa passar um dia, pede a opinião de uma amiga que às vezes é mais equilibrada, mais madura emocionalmente. Depois disso acontecer, eu acho importante também a pessoa lembrar de qual é o propósito dela, qual é o objetivo dela. Se ela tem um objetivo claro, eu quero levar essa mensagem para tais pessoas, aquilo vai se tornar tão pequeno. Né? Claro, depois de lidar com essa questão emocional. E depois de você lidar bem com esses dois pontos, aí tem a nossa vantagem, né, Leila? Que a gente conversa bastante sobre isso, que é hate também é engajamento. Né? Então, quanto mais haters a gente tem ali nos comentários, mais as pessoas vão gastar um tempo lendo. A gente sabe que o tempo de visualização, principalmente no Reel, né? Nos Reels, ele é muito importante para viralização. Então, se você tem essa clareza de onde você quer chegar, se você conseguiu respirar, passar um filtro naquele comentário, os hates são até positivos. Sim. E sabe que eu tenho pensado em algo que eu acho que vale a pena partilhar aqui com as pessoas. Ultimamente, eu tenho recebido muitos haters. Por quê? Porque eu tô fazendo podcast, que são assuntos mais densos, né? São assuntos onde eu não tenho uma pauta. Então, assim, a gente vai falando, né? O que tá, né, em mente. Às vezes a gente comete erros, enfim. Só que a Thalita me falou uma coisa esses dias que eu fiquei pensando e que é real, que eu acho importante dividir. Faz o quê? Umas 3 semanas que eu perdi, tipo assim, muito seguidor. Muito. Milhares e milhares e milhares de seguidores por conta de algo que eu falei, né? Que eu vim a público depois, assumi. Falei, olha, né? Eu realmente usei uma palavra que não foi legal, enfim. E assim, gente, passa um filtro nas pessoas que ficam ali no seu Instagram e que realmente querem te ouvir, sabe? Que querem... Fala sobre isso também. Você me deu esse conselho e isso ficou muito na minha cabeça aquele dia, no sentido de... É bom, às vezes. É bom, porque se a pessoa não tá gostando do seu conteúdo, não tá feliz com o que tá escutando, é melhor que ela vá embora mesmo, né? Eu acho que aqui a gente entra um pouco na questão do algoritmo, né? Quanto mais pessoas de um perfil X acompanham o teu conteúdo e assistem muito o teu conteúdo, mais o algoritmo vai entregar o teu conteúdo para outras pessoas com perfil X também. Então, se naquele momento ele está entregando para o perfil Y, que não é quem você quer, talvez seja interessante mesmo que aquela pessoa saia. Porque o algoritmo vai entender que ele tem que entregar menos para o perfil Y e mais para o perfil X, né? E assim, ao mesmo tempo, esse tipo de comentário ele é muito interessante também para o seu caso e para o caso de minorias, porque ele gera debate. Sim, e tem uma coisa também. Eu, normalmente, se for um hater muito ofensivo, aí eu bloqueio e tchau, segue a luz. Mas, às vezes, eu uso alguns haters justamente para educar sobre determinado assunto, sabe? Educar no sentido de... Eu lembro que esses tempos uma senhora, talvez por ignorância, trouxe uma situação relacionada ao meu filho que era ali puro preconceito. E aí eu trouxe aquela situação justamente não para expor. Eu nunca exponho o meu hater, nem o meu hater eu não exponho, tá? Mas assim, para educar as outras pessoas em relação àquilo. Então, a gente pode usar o que era para ser uma coisa ruim para educar a sociedade também, né? Principalmente quando a gente está falando de temas relacionado a minorias. Sim, com certeza. E o conhecimento, ele é sempre uma construção, né? O conhecimento, ele não é uma transferência, ele não é passado, ele é uma construção. Então, dentro dos comentários, você vai encontrar comentários que não são tão interessantes, tão válidos, digamos assim, em relação ao conhecimento, a conhecimento científico, às vezes, até a, talvez, empatia. Mas embaixo a gente tem um outro comentário de uma pessoa que defende uma outra ideia. Você lê tudo, você passa um filtro, você constrói algo de acordo com a tua vivência e de acordo com o que você acredita ser mais coerente mesmo. É interessante. Ou seja, haters nem sempre é de todo ruim, né? Melhor seria se o mundo fosse
paz e amor, mas o mundo não é. Então, assim, eu sempre... E às vezes, quando eu vou polemizar mesmo, propositalmente, igual quando eu vou falar que eu sou contra Dia dos Pais e das Mães na escola. Aí eu já falo assim, ó, gente, eu aceito opiniões contrárias. Gostaria muito de saber o seu ponto de vista, que deve ser contrário ao meu. Mas assim, vamos fazer o negócio com educação, com respeito, porque a gente não precisa colocar a nossa opinião atingindo o outro, né? A gente não precisa expor humilhando, expor desrespeitando. Vamos fazer com amor, né? Sim. Eu acho que isso é super, super importante também. Com certeza, né? E alguns comportamentos dizem muito mais sobre o outro do que sobre nós mesmos, né? Então, a tua pergunta inicial sobre isso é incrível. Como lidar com isso? Eu tenho medo de gravar conteúdo porque eu tenho medo de lidar com haters. Poxa, filtrou aquele comentário, lidou melhor, respirou, né? Perguntou, pediu ajuda para uma pessoa que é um pouco mais centrada, conseguiu olhar para o teu foco, entendeu diante disso que talvez aquilo seja positivo para gerar um debate, para gerar um engajamento. O hater não se torna mais um problema, na verdade ele se torna um degrau, né? Sim. E ninguém vai lá, gente, ficar assistindo para ficar... Pessoas que não estão fazendo sucesso. Só tem hater quem tá fazendo sucesso. É ou não é? Com certeza, não com certeza. É só isso. Prego que se destaca que leva martelada, é bem isso. Boa! Anotem essa frase. É só prego que se destaca que leva martelada. Então é isso. E bora seguir com os haters. E, enfim, lembrando que a gente precisa colocar muito mais... dar mais ênfase no que é bom, no que é positivo. Então, se você recebeu... Você não vai agradar todo mundo, nunca. Gente, não adianta. Nós não vamos agradar a todos. E isso foi uma coisa que eu tive que interiorizar. Porque o meu começo foi muito fácil. Todo mundo gostava do que eu falava. Né? E, de repente, começou a aparecer hater para todos os lados. Eu entendi que eu não vou agradar todo mundo, tá tudo bem, desde que eu esteja em paz, desde que eu deite a minha cabeça no meu travesseiro à noite pra dormir e fale, pense, né? Olha, eu fiz um bom trabalho, eu tô feliz com o que eu tô fazendo. É isso que importa. E vida que segue. Sim, com certeza. Thali, agora eu queria que você falasse pra quem tá querendo começar. Tenho um perfil, nem tenho um perfil. Vou criar o meu perfil do nada. Sou tímido. Detalhe, Gente, eu nunca imaginei que eu ia estar... Meu Deus, há 5 anos atrás, nunca. Então, assim, é possível pra todo mundo, tá? Que tem vontade de aprender. Porque tudo isso que a gente tá fazendo aqui é uma coisa que a gente aprende. Inclusive, falar com as câmeras, né? Então, assim, não sei falar com as câmeras, não tenho perfil ainda, mas tô a fim de começar a falar sobre a minha causa, sobre o meu ativismo, sobre a minha maternidade... Como é que eu faço? Da onde eu começo? Dá umas dicas aí práticas, porque eu acho que eu quis trazer a Thalita aqui hoje justamente para isso. Dicas práticas. Eu recebo muitas mães que querem começar, sabe? Falam, eu não sei por onde, eu não sei como. Então, assim, como começar no Instagram? Tá. Vou fazer uma introdução antes da gente trazer pelo menos uns 3 tópicos, tá? Primeira coisa, entendam que todas as vozes merecem ser ouvidas. Todas as vozes geram conexão com outras pessoas. Então, independente do que você queira falar sobre... não tem ninguém que fala sobre isso. É uma oportunidade. Essa é a tua oportunidade. Quanto menos pessoas falam sobre isso, maior a probabilidade de você se destacar. Olha a Leila, uma mãe atípica. Quem falava disso especificamente naquele momento? E você se destacou porque pouquíssimas pessoas falavam sobre isso. Então, acho que é muito importante a pessoa entender que não existe tempo para começar, o que importa é começar, e não existe um assunto ideal para se falar, né? Então, o primeiro passo é ter essa confiança. Agora, vamos pro âmbito mais estratégico. Primeiro, Leila, a gente tem que entender com quem a gente quer conversar, né? Super importante isso, gente. Presta atenção. Nas minhas mentorias, porque hoje eu falo com palestrantes, eu falo isso. Qual o assunto que você fala que todo mundo para te ouvir? Aprendi com você, não é? Qual assunto?
assunto. Perfeito. Não é? Perfeito. Entender exatamente com quem você quer falar. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo de você no início, tá? Uma mãe atípica. Você não estava falando principalmente com pessoas com deficiência. Eles podiam escutar também, mas você estava falando com mães que são mães solo às vezes e precisam lidar com filho que tem alguma deficiência, ou que além da questão do filho, porque lidar, eu digo na questão de menos informação, é mais desafiador, é uma temática, uma pauta muito mais nova, né? Ou às vezes tinha que lidar com essa questão que é um pouco mais complexa, aí tem casa, aí tem marido, aí tem trabalho. Era com essas pessoas que você se comunicava. Então, todo o seu conteúdo ia nessa direção. Então, todo o seu bastidor ia nessa direção. E eu acho esse ponto muito importante porque muita gente não cresce ou não vende ou não fecha parcerias no Instagram. Por quê? Porque esquece com quem ela precisa se comunicar. Vou dar um exemplo muito fácil de entender. Maquiadores. Às vezes o maquiador está falando, por exemplo, sobre uma dancinha, uma brincadeirinha falando sobre o cliente que chega atrasado. Ele falar sobre o cliente que chega atrasado, se conecta com o cliente dele? Ou se conecta com outros maquiadores que inclusive são concorrentes? Então isso vale para todos os nichos. Então, primeiro ponto, entenda com quem você quer se comunicar. Você quer se comunicar com minorias semelhantes a que você se encontra? Você quer se comunicar com as mães dessas minorias, com os amigos, com pessoas que não fazem parte da minoria, entre aspas, né? Mas precisam ser educadas. Esse é o principal, esse é o primeiro ponto de todos. Sem isso, a gente não consegue continuar de uma forma assertiva. Muito legal. E aí, eu quero dar um outro exemplo sobre isso, porque eu, no começo, me comunicava diretamente com as mães. Uhum. Então, eu mostrava a minha rotina, eu mostrava a minha casa, a minha vida, os meus filhos. Chegou num determinado momento ali da minha trajetória no Instagram que eu precisei mudar um pouco isso. Eu não abandonei isso, mas assim, eu precisei mudar, né, Thalita? Fala sobre isso, porque o meu posicionamento precisava ser outro, porque a partir dali eu tava abrindo uma empresa, eu tava virando uma profissional que ia palestrar em outros lugares, e aí eu precisei mudar. Como é que é isso para quem de repente já tá aí, ou já tem um Instagram, começou a falar com um público ali, alvo, entender o que parece que não é aquilo, fazer essa mudança, essa transição? Tá. Essa pergunta é ótima, porque essa transição ela é super comum, tá? Nada que a gente faz no Instagram tá escrito em pedra. Eu comecei hoje naquilo, eu não vou me comunicar com aquela pessoa para sempre, muito improvável. Tanto que você passou por 3 momentos no seu perfil. Teve um momento em que você compartilhava a sua rotina e falava sobre a maternidade atípica. Teve um momento que você vendia produtos para essas mães também, que você foi além, não era só o conteúdo gratuito. E hoje em dia a gente tá no terceiro momento que você se conecta muito também com empresas, até para que você possa atingir mais pessoas de uma vez só, né? Então, é importante entender que nada está escrito em pedra, mas que a questão é, qual é o meu objetivo hoje? Consegui alcançar esse objetivo? Então, qual é o meu novo objetivo agora? E essa estratégia vai mudando, isso é super comum. Então, eu gosto muito de pensar em estratégias assim de, por exemplo, 3 anos. Então, no primeiro ano, eu quero falar com quem, quero vender o quê, vamos falar de dinheiro agora. Quero faturar quanto? No segundo ano eu quero aumentar meu faturamento. Será que só vendendo um infoproduto eu vou conseguir aumentar meu faturamento? Será que eu preciso vender uma mentoria? Aí no terceiro ano, olha, será que só infoproduto e mentoria vão dar o faturamento que eu quero? Então, aí tem que ter esse olhar um pouco de business mesmo, né? De empresa, é importante. Mas é importante entender também que não tem nada escrito em pedra. A gente vai se adaptando. E isso de se tornar uma empresa, gente, pra mim foi muito... Pensa, eu era da área da saúde, eu entendia zero disso. Venda, eu vender alguma coisa, meu Deus, né? E de repente eu me vi nesse mercado. Não dá pra ficar brincando também, porque o Instagram, a Thalita vai falar daqui a pouco, demanda ali um tempo da sua vida, então, né, é algo sério, a não ser que você queira fazer do seu Instagram algo recreativo, e tá tudo bem também, né? Mas aqui a gente tá falando de algo mais profissional, né? Usar as mídias, usar o Instagram pra crescer, né? E dar voz, né, a causas e poder faturar, porque se você
torna aquilo o seu emprego, como eu fiz, você precisa faturar, né? Sim, então, é muito importante a gente dizer que ao longo desse processo, na minha caminhada, por exemplo, eu fui fazendo cursos. Primeiro eu falei, não, quero ser palestrante. Então eu estudei muito, fiz curso profissional de como ser palestrante. É um mercado muito difícil, inclusive, né? Mas assim, estudei demais aquilo. Aí, fui fazer curso de venda, né? Como vender. Fui fazer curso de empresa, tipo, liderança dentro de uma empresa. E aí, eu fui por outros caminhos. Então, aos poucos, você vai entendendo. Talvez agora você esteja perdido. Eu também tava lá no começo. Meu Deus, parece que não é publicidade que eu quero fazer. Parece que não é isso. E aí, eu precisei bancar essa minha vontade. Fala sobre isso também, que é... Olha, o começo não é fácil, né, Thalita? Tem gente que pensa, vou abrir um Instagram hoje, daqui 3 meses vou estar ganhando dinheiro com isso. Como é que funciona isso? Qual que é a dica? Nossa, mulher do céu, mas não é fácil no começo, não é fácil no meio, não é fácil no fim. Mas nunca é fácil. Nunca é fácil. Não é bem assim, né? E eu achei ótima a sua pergunta, porque ela entra no segundo ponto. O segundo ponto do que fazer para ter sucesso no Instagram, né? Então, no primeiro ponto, a gente falou sobre a clareza de com quem você quer se comunicar. E o segundo ponto, a gente entra na constância. Gente, isso é muito importante. Meu Você Deus, que eu diga. eu que o diga. Exato. Então, é fácil? Não é. E nunca vai ser. Não vai ser, por exemplo... Porque tem dia que você acorda, vamos combinar, tem dia que você acorda... E aí você fala, cara, hoje eu não quero postar nada, entende? Até esse foi um dos motivos que eu parei um pouco de fazer publicidade. Aqui eu vou jogar real, sabe? Porque assim, quando você tá trabalhando com marcas e ações... Seu engajamento não pode cair, gente. Número, métrica. A empresa quer número, métrica. Ela não quer saber se vai estar legal ou não o seu conteúdo. Ela quer saber se aquilo vai gerar engajamento. E aí, meus amigos, é constância ali, né, Thalita? Não pode. Isso pra mim era muito difícil, porque eu queria ser eu. Eu queria acordar de manhã e se eu... Assim, eu queria poder pegar o celular se eu tivesse a fim de pegar o celular e mostrar ali o meu... Sabe, vida real nesse sentido? Não quero parecer forçada aqui, sabe? Então, pra mim, isso era uma dificuldade. Eu, por 2 anos... Importante dizer também, tá? Calma aí. Por 2 anos eu fui constante. Era 6 horas por dia sem ganhar R$1. R$1, tá? 2 aninhos da vida ali, ó. 6 horas por dia trabalhando no Instagram. Fazendo live colaborativa. E aí, de 10 pessoas que eu chamava pra fazer live, porque eu focava nos maiores, uma aceitava. Eu perrengue atrás de perrengue. Mas eu tava ali, ó, 20 a 40 stories por dia. Tá entendendo? Fala sobre isso, Thalita. Desculpa, precisei fazer esse desabafo aqui da constância, porque é muito difícil. O pessoal só vê o palco, não vê os bastidores, né? É difícil mesmo. Mas isso, Leila, é durante praticamente todo o processo e depois também, se você quer se manter ativo nas mídias sociais. Mas assim, ponto positivo existem estratégias para que essa frequência, essa constância se torne um pouquinho menos difícil. Porque a gente não acorda todo dia motivado. E da mesma forma que eu imagino que o pessoal que está escutando esse podcast vai sair daqui falando, eu vou gravar hoje 10 Reels, 20 Stories, 40 Stories que nem a Leila... Tem dias que a gente tá com a energia lá em cima, tem dia que a gente não tá. E essa é uma das estratégias. Então, dentro da constância da frequência, a gente entende que acordou bem. Cara, pega, grava tudo que você tem pra gravar e programa. Você pode usar o Business Suite, por exemplo, do Instagram. Hoje em dia, você consegue programar dentro do Instagram. Você vai postar o Reel, entra em configurações avançadas, programar Reel. Pronto, usou um dia que você tá extremamente produtivo e conseguiu programar pro resto da semana. Mas cada pessoa lida melhor de uma forma. Se você não é essa pessoa que consegue gravar vários em um dia mais produtivo e programar, você pode também encarar o Instagram como um trabalho. Sim. E aí, num trabalho, você não falta, né? Ou melhor, o ideal é que você não falte. Então, se você vai trabalhar de segunda a sexta nessa empresa, poxa, tem empresa mais importante do que a tua vida? Do que o teu sucesso? Do que a tua carreira? A tua carreira mesmo, e não, às vezes, uma outra empresa. Então, é realmente conseguir encarar um Instagram dessa forma. Sim. Olhar para o objetivo final, encarar ele como um trabalho e todo dia fazer meia horinha, 1 horinha, né? Existem estratégias para isso, mas sem constância, sem frequência, verdades sejam ditas. Não tem Instagram que
que cresce, que se mantém com uma comunidade engajada, que converte em vendas. Não tem. Não. É o segundo ponto ali. Ele não é importante, ele é fundamental. Thalita, e aí, essa constância que você fala, né? Então, eu preciso estar ali em movimento o tempo todo. Se eu tivesse que focar, Reels, post estático, Reels de 1,5 minutos, vídeos mais longos, pensando em Instagram hoje, qual dica você dá? Onde eu coloco a minha energia hoje no Instagram? Tá, é importante a gente entender também que o Instagram tem diversos algoritmos, a gente tem pelo menos 4 algoritmos diferentes ali. Se a gente for falar de crescimento, tá? Porque existem diversas estratégias também, você sabe muito bem disso. Mas se a gente for falar de crescimento, o algoritmo que tem um potencial maior de entrega com mais facilidade é o algoritmo dos Reels. Que são vídeos. São vídeos curtos, né? Que tem a aba Reels ali. Então, o Reels ele vai aparecer para a pessoa na página inicial, ele vai aparecer no Explorar, ele vai aparecer numa aba só dele, que é a aba Reels. Então, ele tem 3 locais diferentes para aparecer em relação a conteúdos que são parados, que são estáticos, né? E tem uma quantidade ideal? Quantos Reels devo postar na semana para ter um bom engajamento? Essa pergunta me mata. Adoro. É a que eu mais recebo. Não tem muito certo ou errado. Mas pensa, Leila. No Brasil, nós temos quantos habitantes? 200 e poucos milhões. 213 milhões. Isso. Nós temos 120 milhões de usuários ativos no Instagram no Brasil. Tá? 120 milhões de usuários ativos. Ativos são pessoas que entram com frequência. A gente não tá falando só de contas aleatórias, tá? Então, se você quer se destacar em meio a 120 milhões de pessoas, quem não é visto não é lembrado. Então, quanto mais você posta, claro, dentro de uma certa qualidade, melhor. Mas somos seres humanos e precisamos entender que nós temos uma questão chamada saúde mental também, né? E uma roda da vida que a gente precisa trabalhar, espiritualidade, família, hobbies, enfim, financeiro, N questões ali. Então, se eu puder dar uma sugestão, seria um Reel por dia, tá? Mas existe toda uma adaptação também. Se você consegue fazer 2 por semana, antes o feito imperfeito do que o perfeito não feito. A gente sempre fala isso, sempre. Então, antes de você gravar 2 Reels na semana, e aí depois você aumentar para 3, 4, 5, 6, 7, porque não postar nunca, né? Então, o ideal seria um Reel ali por dia. Mas é importante que a pessoa se respeite também, né? Legal, legal. Eu vejo ainda muitas empresas, principalmente empresas, fazendo muito post estático e pouco vídeo. Sabe, isso é uma coisa que agora que, né, eu tenho um estúdio, que eu trabalho muito com vídeo, eu percebo que é só você pensar. Hoje você pega o seu celular e você vai ficar lendo, não que não seja importante, tá? Eu acho que tem que mesclar, né, Thalita? Aí você pode falar melhor do que eu. Mas assim, o vídeo, gente, hoje, ele é assim, condição sine qua non. Se você quer ter vídeo e post estático, excelente, maravilhoso. Mas o vídeo, ele é super importante, não é? Conta aí. Se a gente falar de alcance, se você quer crescer, provavelmente você vai crescer com vídeo. Porque pensa, hoje em dia, posso falar nomes de plataformas tranquilamente, né? Hoje em dia, quais são as plataformas concorrentes no mercado? A gente tem YouTube, a gente tem o TikTok e a gente tem o Instagram. Só que durante anos, o grupo Meta, que antes era Facebook, né, manteve o monopólio ali dos aplicativos mais baixados, né? E sempre eram aplicativos do grupo, na época, Facebook. Aí do nada surgiu o TikTok, né? E o TikTok, ele desbancou o grupo Meta, tanto que ele foi para primeiro lugar nos aplicativos mais baixados. E é tudo um negócio, né? Então, a empresa, para se manter nesse monopólio, teve que olhar ali pro TikTok, se eu não me engano, em 2019, e falar assim, o que eles estão fazendo que eu preciso copiar? Sim. Assim como foi com o IGTV, quando o Instagram começou a perder um pouco de força pro YouTube, em 2016 ou 2017, se eu não me engano, que ele copiou o YouTube descaradamente no formato IGTV, ele fez isso agora pro TikTok também, né? E aí, se, por exemplo, um criador de conteúdo vai gastar 1 hora produzindo conteúdo, ele vai jogar esse conteúdo onde? Onde dá mais retorno para ele.
Sim. Então, se eu vou ter 1.000 visualizações em uma plataforma e 10 mil em outra, eu vou focar na que eu tenho 10 mil. Então, consequentemente, o Instagram vai aumentar a entrega dos Reels para competir, né? Para se manter no mercado contra o TikTok. Então, tem todo um porquê, né? A gente comentar que os vídeos são muito importantes nesse momento. Tem uma questão mais neurocientífica da liberação de dopamina, que a gente precisa constantemente dessa liberação para manter a atenção. E nos vídeos isso é muito mais fácil do que no post estático. Então, sim, os vídeos eles não são importantes, eles são fundamentais hoje em dia, mas claro, dá para mesclar com post estático, sim. Sim, se você puder fazer as duas coisas, melhor ainda. E aí você falou de TikTok. E aí, gente, a vida não é fácil, ela vai ficando cada vez mais difícil, essa que é a verdade. Porque aí, quando você já tá ali, ó, no Instagram, não, já tô aqui, já tô fazendo os meus posts, já tenho um número legal de seguidor. Você não pode ficar só no Instagram, né, Thalita? Você precisa também migrar. E eu acho super interessante falar sobre isso, porque semana passada, a minha equipe recebeu um e-mail do RH de uma empresa. Sabe aonde que essa pessoa tinha me visto? E provavelmente é um contrato grande que a gente vai fazer para 2024. Essa pessoa tinha me visto no TikTok. Vocês estão entendendo? Pessoa do RH de uma grande empresa. Então, assim, qual a importância de estar não apenas no Instagram, né? É igual, o meu carro-chefe é o Instagram, mas hoje eu já tenho movimentado bastante as minhas outras redes, já tenho milhares de seguidores nas outras redes também, porque eu vi essa necessidade de migrar. Como é que é isso? Tem um timing ali, olha, agora é hora de migrar. Já começa em tudo de uma vez. O que crescer mais rápido a gente foca. Como é que é isso? Leila, é o primeiro tópico que a gente trouxe. Primeiro tem que entender quem é seu público. Se o teu público ele quer um conteúdo mais denso, ele quer um conteúdo mais teórico, ele quer às vezes um conteúdo mais científico, mais longo, ele não tá tanto no Instagram. O Instagram hoje em dia é fundamental pelo número de pessoas que estão ali, né? E hoje em dia é a plataforma que mais vende, que mais fecha contratos, como parcerias, coisas nessa direção. Mas, por exemplo, se você quer um conteúdo mais denso, você vai pro YouTube. Se você quer um conteúdo vida real, que é muito o teu perfil, por exemplo, você vai mais pro TikTok. Se você... e o Instagram não tem que falar, o Instagram tem que estar nele hoje em dia. Por isso que essa foi a temática do podcast, sim, não mídias sociais. O Instagram não é uma opção, pessoal. O Instagram Instagram, tem que estar lá. Quem não tá no Instagram, se a sua empresa não tá no Instagram, ela não é .com, ela é ponto fora. Isso é muito sério, precisa, né? Isso é a tendência é essa, gente. Veio pra ficar, né? Daqui a um tempo, a gente só vai em lugares que estiverem ali no Instagram. Hoje em dia, né? Hoje em dia já, né? Você vai decidir, por exemplo, o salão que você vai fazer o teu cabelo. Você não procura no Instagram antes? Com certeza. Mas eu gostei muito dessa pergunta, tá? É um tópico muito legal pra gente trazer pra minorias especificamente. Sim. A gente até tava conversando sobre isso antes de iniciar o podcast, que a gente tá indo pra uma direção, né? O brasileiro tá indo pra uma direção que eu não quero mais tanto ver o palco. Eu tô mais afim de conhecer o bastidor. Sim. Eu cansei de ficar doente, me comparando com o palco das pessoas, sendo que aquelas pessoas também têm bastidores difíceis. E aí, esse bastidor, ele hoje em dia é muito mais forte no TikTok. O consumo no TikTok, ele é mais orgânico. Ele é mais vida real. Então, a escolha da plataforma, ela também vai muito disso. Com quem você quer se comunicar e como você quer trazer essa comunicação. Você quer uma coisa mais rígida, mais séria, às vezes mais elaborada, mas também mais curta? É um Instagram, mas não tem como fugir do Instagram hoje em dia, né? Mas você quer uma coisa mais orgânica, um bate-papo mais informal. Às vezes começar contando uma fofoca sobre uma situação que você viveu fazendo parte da minoria ou conhecendo alguém que faz parte, aí tem mais o formato de TikTok mesmo. E eu acho importante dizer, eu estou no Instagram há 4 anos, né? E no TikTok eu tô, sei lá, há quantos meses? Poucos meses. Deve fazer uns 7 meses. Uns 7 meses. Eu já monetizo no TikTok. Olha isso, gente, a diferença. Então, assim, Instagram, né, tá aqui, mora no meu coração.
Mas a gente também precisa pensar em questões financeiras, né? E ainda que o TikTok não é o meu foco, entendeu? Então eu só replico lá. E lá eu já sou monetizada, né? YouTube a gente vai começar a monetizar agora. Então a importância também da gente olhar essas plataformas que valorizam financeiramente também o seu negócio. É o seu negócio, né? Principalmente para o criador de conteúdo. Eu vi essa necessidade de migração do Instagram justamente porque o meu assunto era muito denso. Naqueles stories ali de 1 minuto, quando eu começava a falar demais, igual aqui, né, num podcast, o pessoal vazava, né? Então eu queria um público que pudesse assistir mais tempo. E hoje eu vejo as minhas seguidoras, né? Colocam lá o programa na TV, todo mundo pode entrar e me mandam foto. Ontem eu recebi uma mensagem no LinkedIn, verdade, de uma seguidora, de uma pessoa também de RH, falando do programa. Então, do YouTube, lá no LinkedIn, ela foi me agradecer, porque ela é de uma empresa e tal, mas ela tem um filho autista. E aí ela foi me mandou uma mensagem lá no LinkedIn. Então, assim, como é importante migrar para essas outras plataformas. Então, no meu caso, gente, vou dar aqui o meu exemplo, né? Que falo sobre esse assunto que está relacionado a minorias. Eu tenho o Instagram, que é o que eu mais movimento, mas eu tenho o YouTube, que agora é o meu foco, né, desse ano. Enfim, que tá crescendo aos pouquinhos, mas tá crescendo. O TikTok, o LinkedIn e o Threads. Ah, é, tem o Threads também, olha só, tem o Threads também. E aí, fala do Threads. Meu Deus. Vai pegar isso ou não vai? Eu já tenho acho que 15 mil seguidores lá, não faço quase nada. Então, assim, a hora de entrar é agora, porque daqui a pouco ninguém mais vai estar ganhando seguidor lá. Não esqueça que eu sou de exatas, tá? Então eu gosto dos dados, eu não vou antecipar muita coisa que eu não sei, né? Que eu não tenho certeza. Mas assim, o que eu tô sentindo é que o foco não tá lá ainda. E o Twitter, por exemplo, que é muito similar, que hoje em dia não é mais Twitter, né? Mas que é muito similar ao Threads, ele monetiza em compensação, né? Então, assim, se é para pensar em monetização, já que você trouxe essa pauta, será que é mais interessante estar no Threads ou estar em um Twitter, né? E essa questão também é muito importante, principalmente para quem faz parte de minorias, que eu não quero tomar o lugar de fala de ninguém, então eu vou tentar trazer o meu caso de minoria, e talvez a gente traga isso de alguma forma em algum momento, né? Eu faço parte de uma minoria. Sim. Legal você falar, porque a gente também se identifica por isso. A Thalita também tá, né, num grupo de minorias, né? Ela é casada com uma mulher, então, assim, enfrenta preconceitos também, né? Da sociedade, enfim, e pode continuar. Fazendo parte de uma minoria, a gente entende que o mercado de trabalho ele é um pouco mais complexo também. Não tem como a gente fechar os olhos para isso, né? E se a gente quer ter um sucesso profissional, financeiro especificamente, uma segurança financeira, quanto mais fontes de renda a gente tem, melhor. E aí a gente entra na questão das plataformas. O Instagram, ele não te monetiza. Sim. No máximo, alguns perfis têm a possibilidade de assinatura, você consegue vender produtos lá. Mas se você está no TikTok, você vende os seus produtos, você tem a monetização do TikTok, que é em dólar. Existem outras formas de monetizar lá dentro também, a mesma coisa o YouTube. Então, se você está pensando em viver disso, porque é gostoso viver do digital, você enfrenta menos... Não sei se você enfrenta menos problemas especificamente, mas se você está no mercado de trabalho que é mais complexo por ser minoria, poxa, no digital você faz o seu trabalho, entendeu? Meu olho até brilha quando eu falo disso. Você faz o seu trabalho, você faz o seu horário, você vive da forma que você quer, onde você quer, sem ter tanta interferência de, às vezes, uma empresa que te poda, né? Porque a empresa é feita de seres humanos também, e todos temos as nossas questões, né? Mas as mídias sociais, elas possibilitam essa renda de uma forma, eu acho que mais fácil para algumas minorias, né? E eu acho super legal, porque eu sigo muitas pessoas com deficiência e vejo que tem muita gente aí despontando, sabe? Sendo vista. Essa semana eu achei super legal. A Preta Gil, ela apareceu com uma bolsa de colostomia, né? Então, os ostomizados, que são as pessoas que têm, né? Essa bolsa de colostomia, é assim que se chama, né? Ostomizados. Eles, assim, tem uma menina que eu amo seguir, que fala muito sobre isso, e ela falou, eu me sinto representada pela primeira vez. Então, assim, gente, olha a importância disso. Você vê alguém que não tem vergonha e tá lá de biquíni com a sua bolsinha de colostomia. Porque, gente,
Existem milhares e milhares de pessoas que são assim e vão ser assim pro resto da vida, que não tem uma possibilidade de não ter. Aquilo ali faz com que ela possa viver, né? E eu achei legal a Preta Gil falando, né? Isso possibilitou, essa bolsinha aqui possibilitou que eu pudesse viver. Então, a gente dando voz e tendo representatividade para coisas que antes não eram nem faladas. Tinha gente que nem sabia que tinha que ter uma empresa, ela precisa ter um banheiro para ostomizados, se ela quiser de fato ser uma empresa inclusiva, né? Porque existe toda uma questão diferente para essas pessoas poderem aí fazer a sua higiene pessoal. Então, assim, como é importante a gente usar as mídias, usar as redes para falar sobre assuntos que não são falados. Então, se você está escutando esse podcast, tem um assunto que você quer falar e que você acha que, não, meu assunto é improvável, ninguém vai me ouvir, isso aqui que eu passo ou isso que eu sou é algo que as pessoas não têm interesse, comece, não é, Thalita? Fala aí. Não, com certeza. E assim, é o que a gente acabou de comentar, né? Quanto menos pessoas têm falando sobre aquele assunto, mais importante é que você fale sobre ele. Por uma questão de representatividade. Mas se você for pensar numa questão mais pessoal, até para você despontar. Mas, enfim, é sempre um sistema ganha-ganha, né? A gente ganha quando a gente faz o outro ganhar também, né? Então, se a gente consegue gerar essa representatividade, a gente ajuda toda uma sociedade. Em troca daquilo, a gente faz dinheiro. Olha que legal. Você vive o teu propósito e você tem mais conforto em troca de viver o propósito ajudando uma sociedade, né? E é importante você falar isso, que no começo, a Thalita sabe, no começo pra mim, gente, foi assim, eu tive que virar uma chave grande na minha vida, porque eu fazia palestras gratuitamente e chegou um momento da minha vida que eu fazia, 2 palestras por dia gratuito. Ou seja, eu tinha que deixar o meu filho, deixar a minha família para poder fazer palestra. Só que como que eu ia cobrar por aquilo se aquilo era o meu propósito? E aí eu buguei. Falei, meu Deus, e agora? Meu Deus. Até que, depois de muita terapia, muita conversa com a minha equipe, enfim, eu entendi que sim, aquilo era um trabalho. Que eu não ia falar ali sobre o que era ser uma pessoa com deficiência. Eu ia falar do meu lugar de fala. Que era sobre ser mãe de uma pessoa com deficiência que estudou pra caramba capacitismo. E que podia falar sobre isso se ela quisesse. E podia, além de falar, cobrar pra falar sobre isso. E quem ia me pagar era quem quisesse me ouvir. Mas, gente, não foi simples. Foi uma transição ali sobre cobrar pra falar sobre o meu propósito. Então, às vezes, você tá nessa dúvida, né? Mas será que eu posso cobrar? Eu quero ajudar as pessoas. Você pode ajudar, né? E ainda assim viver disso, né, Thalita? Com certeza, né? E quando é difícil a gente assimilar isso, existe uma estratégia que eu uso com as mentorandas, porque isso é uma questão super comum, né? Então, tem uma estratégia que eu uso com as mentorandas para que elas consigam virar essa chave um pouquinho mais rápido, né? Que é você dar mais valor a um conhecimento que você recebe de graça ou a um conhecimento que você paga por ele. Então, se você não sabe ainda como cobrar, não se sente tão confortável em cobrar, põe isso na tua cabeça. A pessoa que você está ensinando, compartilhando o conhecimento, ela vai dar muito mais valor e viver muito mais o que você está ensinando quando você cobrar. Não é uma coisa tão legal de se falar, né? Mas fica a dica aí para todo mundo, porque realmente a gente precisa virar essa chave, gente. Ninguém, assim, a não ser quem queira realmente fazer caridade, não dá para ficar trabalhando, né, de graça. Eu percebi isso, eu falei, gente, eu preciso pagar alguém para ficar com meu filho. Eu tô aqui doando o meu tempo, que é algo muito precioso. Eu entendi que eu precisava virar essa chave. Isso é muito importante. E aí, pra terminar, eu sou uma aluna aplicada, eu não faço tudo que você pede. Ô, Leila, mas você quer a convenção social? Gente, ela manda eu fazer 50 coisas. Eu faço 2. Mas a gente coloca quais são as prioridades, né? A gente coloca quais são as prioridades. Isso mas é uma boa aluna, sim. Uma boa aluna. Isso me ajudou muito, né? Ter alguém ali que me cobra. A Thalita, ela tem esse papel, né? Porque
que você não fez isso essa semana? vamos jogar pra próxima. E aí aquilo fica ali, ó, preciso fazer. Então, assim, ter alguém que te mentore, sabe? Que entenda do seu propósito. Que legal. Sabe por que eu falei, não, é essa pessoa que eu quero? Porque ela realmente, de fato, assistia o que eu produzia. Não era como outras empresas, outras agências, que eu contratava e a pessoa nem sabia do que eu tava falando e queria me ajudar. Não rolava. Ela não, ela assiste tudo. Então, assim, é muito legal ter alguém que possa ali te cobrar, te ajudar. Então, Thalita, e agora, né, mudou muito a nossa mentoria. Sim. Thalita, a demanda da minha semana é aqui, ó, LinkedIn. A demanda da minha semana é essa aqui. E cada semana a gente vai trabalhando uma coisa, né? Muito bom. Sim. Isso. Leila, eu posso trazer um último ponto Com fundamental? certeza, por favor. Não posso deixar de falar ele. Nós falamos sobre a constância, nós falamos sobre a questão de saber quem é o público. Tem um último ponto que ele é fundamental para que as pessoas se deem bem nas plataformas, tá? Que foi exatamente o que você trouxe agora. É falar a linguagem de cada plataforma. É jogar as regras do jogo. A gente também conversou já várias vezes sobre uma analogia ótima que é: se você é uma ótima jogadora de handebol, você é a melhor jogadora de handebol do Brasil. E aí você entra em uma quadra de futsal. Você vai ganhar o jogo? Não vai. Então, você pode ser uma ótima comunicadora, uma ótima profissional X, você pode falar muito bem sobre determinado assunto, mas se você não souber jogar as regras, não souber as regras do jogo, ou melhor, as regras daquela plataforma, é muito improvável. Não é impossível, mas é muito improvável que você se destaque. Então, é importante entender... tô produzindo conteúdo todo dia e não tô saindo do lugar. Mas é importante entender, você tá jogando a regra do jogo daquela plataforma? E a partir disso a gente vem, né, com cursos, com mentorias, enfim. Aí é estudar sobre aquela plataforma mesmo. Legal. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, deixa aí, vamos deixar o seu Instagram, fala aí pro pessoal. Meu Instagram é @Thalita Correia, mas é Thalita TALYTTA, né? Eu tô no TikTok também, de uma forma mais informal, no YouTube, e eu tenho uma agência de marketing também, que é interessante para vocês acompanharem, que é o Estúdio Cleópatra. Sigam a Thalita nas redes sociais. Se você tá precisando de uma mentora, e ó, eu indico, né? Porque eu faço real. Toda semana eu vou lá e falo, Thalita, me ajuda. Daí ela me ajuda e às vezes eu não faço os exercícios necessários. Mas faz a maioria e a prova disso é o resultado que você tem. Obrigada, tá? Amei esse bate-papo super Leila. diferente aqui no podcast de hoje. Eu queria agradecer as pessoas, a Thalita principalmente, mas as pessoas que possibilitaram que esse podcast fosse ao ar, o For You Studio. Queria agradecer demais o nosso intérprete de Libras, o Gabriel, que tá aqui em todos os episódios, a minha equipe do Leila Donária. E aí, gente, Thalita disse que me mata se eu não falar isso. Pode abrir a câmera aqui pra ela participar desse momento. Ela falou, se você não falar isso, eu te mato. Gente, nós precisamos de patrocinadores para esse podcast, né? A minha mentora está me dizendo isso. Leila, cadê o patrocinador fora o For You? Quem mais vai patrocinar esse podcast? Se você deseja ser um patrocinador do Todo Mundo Pode Entrar, manda uma mensagem pra gente. Esse programa que fala sobre todo e qualquer assunto, toda e qualquer pauta é bem-vinda aqui. Bom, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, Leila. Obrigada a todos que estão assistindo aqui. Patrocinadores, aguardamos vocês, tá? Viu? E obrigada, pessoal, por ficar até o final. Foi um prazer. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.